AgroSanta é uma empresa familiar de pequeno porte e ela é especializada em mecanização de pequenos espaços, né? Sítios, chácaras, condomínios, hortifruticultura, jardinagem, enfim. E essa especialidade ela facilita o dia a dia dessas propriedades, né? Fazendo com que as rotinas mecanizadas aconteçam de forma mais rápida e mais leve. Então, no nosso portfólio de produto, nós temos microtratores, enxadas rotativas, carretas, trituradores de galho, pulverizadores costais motorizados, a bateria e a combustão, toda a cadeia de suprimentos, de peças e assistência técnica. Então, nós comercializamos esses produtos com base num dimensionamento de necessidade do cliente. Por exemplo, ele tem 1 hectare de horticultura, que tipo de equipamento ele precisa para cultivar isso. Então a gente dimensiona, faz um orçamento, comercializa os equipamentos, presta assistência técnica com reposição de peças. Então faz uma cadeia completa para esse nicho aí. Uhum. Vocês revendem de vários como é que eu posso dizer, fornecedores? As máquinas. As máquinas, Sim, nós temos os principais fornecedores, né, as principais bandeiras. A assistência técnica, nós temos todo um rol de marcas que a AgroSanta é a assistência técnica autorizada. E tem os principais fornecedores que têm a maior portfólio de produtos, né? E os fornecedores, eles não competem entre si, eles são complementares. Por exemplo, com um tamanho de microtrator de 7 HP até 15 HP. Um fornecedor tem. A partir do 15 HP até o 40 é outro fornecedor que não tem esse pequeno. Então ele tem um portfólio complementar, mas é multimarcas. Diz que é uma empresa familiar, né? Certo. Ela surgiu na tua linhagem, assim, ou ela já vem? Não, ela surgiu na nossa geração. A AgroSanta, nós somos filhos de pequenos agricultores, né? Sim. Então a gente passou por algumas necessidades do dia a dia, tem a expertise da agricultura familiar, agricultura de pequeno porte, e a AgroSanta nasceu nesse contexto, nesse meio. Hoje nós somos 13 irmãos aqui. Ela é conduzida pelos meus 2 irmãos mais novos no dia a dia, né? Operacionalmente, um é responsável pela área comercial e o outro responsável pela área de pós-venda. Quando vocês começaram a empresa, já era formado em administração ou foi depois que... Já era formado em administração. Bom. Também poderia acontecer de fazer a administração pela necessidade, né? Não, eu escolhi a administração, me formei em 2004 em administração de empresas, e a minha escolha foi por ser um curso completo que tem um somatório de conhecimentos, né, de várias áreas, contábeis, de direito, de administração em si, enfim, e ele te dá uma visão do todo, né, te dá condições de você conhecer todo o sistema. As empresas fazem parte de um sistema vivo, né? Sim. E ela é um sistema vivo, dinâmico, todo dia é diferente um dia do outro. Então a administração te dá condições de você conhecer esse todo e a partir daí jogar o jogo do mercado. Então é um curso muito completo que eu gosto muito. Eu sou graduado em administração, especialista em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, especializando em governança empresarial e tributária, mestrado em gestão de agricultura de precisão, e aí depois tem outros complementares como coaching estratégico, formação de consultores empresariais pela Fundação Getúlio Vargas, formação técnica em negociação e em tecnologia da informação. A avaliação tributária, os impostos, como eles te afetam? A carga tributária no Brasil, ela é uma carga muito alta, né? Sim. Não alta em relação a outros países que têm uma carga tributária parecida, mas ela é alta no sentido
de que a gente paga um valor muito alto de tributos e não tem um serviço, um retorno a esse pagamento. O que acontece isso? Aumenta o custo. Sim. Então, quando você paga, por exemplo, um ICMS caro, imposto de fronteira caro, o imposto sobre serviço caro, paga pedágio, e você não tem estrada, o frete aumenta, acaba acontecendo um aumento exponencial em forma de cascata no custo operacional da organização. Então tu tem um frete mais caro, tu tem um custo financeiro mais caro, tu tem uma tributação mais cara e acaba estrangulando, que é a fase que todas as empresas de pequeno, médio porte estão passando nesse momento, que é um estrangulamento financeiro causado pela crise que nós atravessamos aí nos últimos 2 anos e pela carga tributária que tem sobre cada negócio. Outra coisa é na parte de vendas, aumentou a vendas a prazo, assim, ou isso não? Ao contrário, nos últimos 2 anos diminuiu venda a prazo com a restrição de crédito. Sim. Então, em função da crise, muitos clientes que antes tinham capacidade de compra em 10 meses, 12 meses, hoje não tem mais. E eles acabaram não comprando. Então, foi uma readequação também na política comercial, porque as empresas estavam acostumadas a vender os seus produtos a prazo e tiveram que passar de uma hora para outra a vender os seus produtos à vista ou num curto espaço de tempo, 30 dias, 28 dias, 14, 28, e isso automaticamente acabou diminuindo o nicho, o tamanho de clientes, a quantidade de clientes que podem comprar nesse novo prazo, né? Sim. Como é que tu calcularia o prazo, assim? Como é que tu calcula para te saber quanto tu pode dar de prazo para te suprir as necessidades aqui que tu tem que pagar os funcionários, tem que fazer a folha de pagamento, tem que pagar os fornecedores e tem que estar calibrado, né? Sim. Na verdade, isso ele está orçado no fluxo de caixa, né? Uhum. Então, no fluxo de caixa tu tem um valor de capital de giro, que é o que acomoda as despesas do mês, né? E o prazo que você pode dar de venda para o teu cliente tem que estar alinhado com o teu prazo de compra. Sim. Então, por exemplo, você não pode comprar em 28 dias e vender a 30, 60 e 90. Vai ter um desencaixe muito grande, né? Então, se você comprou em 28 dias, tu pode dar um prazo até 28 dias. Então tu ajusta pela compra do fornecedor também. Tem que haver um alinhamento estratégico entre a condição de compra e a condição de venda. Senão o custo financeiro de hoje, para você dar esse prazo, é um custo financeiro praticamente que absorve toda a tua margem de lucratividade. Por exemplo, se tu comprar em 28 dias e vender em 60, tu vai ter 30 dias aí que tu vai ter que antecipar um recurso. Essa antecipação hoje é muito cara. Então tem que ter um alinhamento estratégico entre a compra, o prazo de compra e o prazo de venda, para você fazer o cálculo de fluxo de caixa e do prazo médio. Tu comentou que é empresa familiar, né? Sim. E eu queria que se tu pudesse dizer quanto tempo tem a empresa, o quanto tempo ela demorou até ela se estabilizar bem, até o crescimento dela, como que se deu, até ela ter lucro mesmo, até ela realmente começar a ter um rendimento bom. Como é que foi essa evolução dela ao longo do tempo? Olha, hoje a AgroSanta ela tem 6 anos. O tempo de amadurecimento é de 5 anos. Os primeiros 5 anos você cria o teu espaço no mercado, firma ele e tem uma fidelização de carteira, criou o teu nicho, construiu o teu nicho, e a partir do 6º ano é o que você vai começar a ter resultado do teu investimento, né? Vai atrasar um pouco em função desses 2 anos de crise que o Brasil passou. Sim. Então acreditamos aí que a gente tem uns 2 anos aí para restabelecer uma velocidade de crescimento.